Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu deixei duas gravações de introdução ao logaritmo, né? Entender o que deixei ali a base para tu entender algumas propriedades importantes. E aí, nesse caso, eu vou continuar aqui para resolver algumas questões, para a gente ver na prática aquilo ali que às vezes a gente fica procurando como aplicar, a gente fica procurando o que fazer em algumas situações. E talvez não seja um bicho de sete cabeças, né? Talvez seis, sete, cinco, seis cabeças, mas sete não é não. E aí é o seguinte, dentro das propriedades que tu viu no vídeo anterior, e eu recomendo que tu assista aquele vídeo, se tu não veio, se tu não assistiu ainda, recomendo que tu pare esse, volte lá, tem duas aulas, uma para explicar o que é o logaritmo e a outra para explicar as propriedades inerentes aos logaritmos. E eu vou pegar aqui três propriedades que são fundamentais. São três propriedades que vão te auxiliar nas resoluções das questões de logaritmo. Elas são as principais, tá bom? Vou botar aqui, ó, principais propriedades. Vou começar por aqui, tá bom? Lá na aula eu coloquei todas, aqui eu vou colocar só as principais. Isso quer dizer assim, eu não posso ir para vestibular sem saber dessas três propriedades aqui. Três propriedades. Olha aqui, ó. A primeira das propriedades é aquela que fala do produto, né? Tipo log, que a gente colocou como log de A vezes B, numa base qualquer. Aqui a gente aprendeu que isso aqui pode virar uma soma, né? O log de A mais o log de B, ambos na base que eu comecei, a base C. Então, eu posso pegar um produto e transformar numa soma, beleza? Essa é uma das principais propriedades do logaritmo. A segunda é a situação em que eu encontro uma divisão. Né? No lugar dessa multiplicação, eu encontrasse uma divisão. Aqui eu posso aplicar o log de A na base C menos o log de B na base C. Né? Ou seja, eu transformo numa subtração. Lembra dessa? A gente colocou também anteriormente. E a terceira propriedade, que é muito relevante que eu saiba também, é essa daqui, ó, log de A elevado a N na base C. Esse N, a gente usa quase em todas as questões, na verdade, exponencial, né, que precisa de logaritmo. Esse N vem para cá e ele fica assim, ó, N vezes o log de A na base C. Professor, tem só essas três propriedades? Não. Mas essas três propriedades, elas são aquelas que eu não posso ir para o vestibular sem elas. As outras eu posso, eventual esquecimento, tal. Se eu fosse pensar no Enem, na UEMA, na UFT, na Unitins, na Unig, essas três seriam suficientes até. As demais até, tipo assim, se precisar usar uma propriedade ou outra, a gente pode partir dessas aqui. Eu não posso ir sem essas. Sem essas é inadmissível que eu chegue na hora da prova sem elas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas questões. As primeiras questões que eu vou colocar aqui são questões que envolvem a ideia da definição. Para nós lembrarmos, eu coloquei na aula, eu vou resolver essa daqui. Até recomendo assim, se tu assistiu a aula parte 1, logaritmo, que tu olhe para cá e me diga quais são as respostas de cada uma dessas. Pausa e preenche. Vê se tu entendeu a noção de logaritmo. Vou deixar um tempinho, tu pausa e aí tu responde. Eu volto para responder. Vai lá. Pausa aí. Deu tempo já. Né? Deu tempo. É o seguinte. A definição de logaritmo, ela pede que eu procure o expoente que eu colocaria nesse 2 para o resultado ser 8. No caso, esse expoente é 3. Esse expoente, nesse caso, é 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 3 dá igual a 8. Agora, a pergunta na segunda aqui é qual o expoente que eu coloco no 3 para virar 81? E aí, de maneira análoga, é quanto? 4. Então, se eu perguntasse assim, ó, imagina que a gente não teve uma aula de logaritmo, e eu te perguntasse bem assim, ó 3 elevado a quanto resulta em 81? Eu tenho certeza que tu ia olhar aquela tabelinha que a gente colocou na exponencial, né? E ia dizer que bem que era um 4.
Perguntar isso aqui e perguntar isso aqui, ó, é a mesma coisa. Estou perguntando 3 elevado a quanto resulta em 81. Quando o logaritmo não aparece a base, a gente diz que a base é 10. Então, 10 elevado a quanto resulta em 100? 2. Aqui a base é 2. 2 elevado a quanto resulta em 1024? Na nossa tabelinha é 2 elevado a décima, né? E aqui é 3 elevado a 5, não é isso? Essa outra parte aqui eu posso pensar assim, ó. Isso aqui é o log de 2, log de 1 sobre 2 a terceira, né? Que esse 8 é 2 a terceira. Que nada mais é do que, botar assim, ó, 1 sobre uma potência, eu posso colocar o expoente negativo assim, ó. Aí pode ficar até naquela propriedade, os dois são iguais, naquela consequência, na verdade, né? Esse aqui é o próprio menos 3. Então a resposta aqui é menos 3. Beleza? Certo. Coloquei para ti aí as principais, algumas questõezinhas para a gente falar da definição. Agora eu vou falar das propriedades, tá bom? Essa questãozinha ela já pede para a gente usar as propriedades. Aí vamos relembrar aqui, ó. Ele está falando para nós que o log de 2 na base A é 8, o log de 5 na base A é 23, ele quer saber o log de 200. Ele não me deu o log de 200, então eu tenho que pensar, tipo um produto, 2 vezes alguma coisa para dar 200. Por que 2? Porque ele me deu o log de 2. Tu concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes 100? E que se a base fosse 10 era suficiente, mas essa base aqui é A. Então eu vou trocar esse 100 aqui, ó. Como ele me deu 2 também, né? Eu vou botar 2 vezes 50, que é 2 vezes 25, que é 5 vezes 5. Pronto. Esse resultado bem aqui, ele dá 200. Então eu somei uma multiplicação para poder visualizar o quê? A propriedade, que diz que log de um produto vira somas. Então vai ficar log de 2 mais log de 2 mais log de 2 mais log de 5 mais o log de 5. Isso aqui tudo na base A, porque tudo está na base A. E agora é só sair substituindo, porque eu não sei calcular nenhum desses, nem quem é a base, mas ele foi lá e me deu, ó, esse cara aqui é 8, então 8 mais 8 mais 8. E esse outro cara aqui, ó, é 23, tá aqui, ó, 23. 23 mais 23, né? Então eu vou ter 24 mais 46, dá 70. E aí a resposta é a letra A de amor, 70. Tá bom? Muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Aí, ó, essa outra aqui, ela também utiliza a propriedade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tu fazer ela, porque eu não vou colocar exercícios propostos de logaritmo. Então, algumas questões eu vou deixar para tu fazer. Faz ela e me diz a resposta. E manda para mandar no privado, professor. Deu certo? Não, deu. Não, isso substituir assim, tá bom? Que eu quero ver a resposta que tu vai achar para essa daqui. Beleza? Aí, gente, ó, vem para as questões de vestibular. Lógico, vestibular provavelmente não vai cair assim, né? Aí eu vou colocar o bloco 3 e 4 são focados em questões de vestibulares. O que acontece? Existem dois estilos de questões de vestibulares. São questões que... Primeiro estilo. Questões que te dão expressões, te dizem o que significa cada termo das expressões e te pede para tu substituir um valor ali, usar a definição, às vezes alguma propriedade de logaritmo, enfim, encontrar um valor numérico. Tá bom? Com base numa substituição dentro de uma expressão. E a expressão vai te dar, vai te dizer o que significa cada termo, tal. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Ou essa 4, ela diz assim, ó. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada por MW, introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Harold Kanamori, substitui a escala de Richter para medir as magnitudes dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecido pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade, assim como a escala Richter. A MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam por essa fórmula, está te dando uma expressão, tá vendo como eu disse?
vai te dar uma expressão. Já te disse o que significou MS, que é a escala do terremoto, né? E agora vai te dizer o que significou M0. O M0, ele é o momento sísmico, cuja unidade é o Dina vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um terremoto que causou maior impacto no Japão e na comunidade científica. Teve uma magnitude MW igual a 7,3, então ele já te deu um valor para ser o quê? Substituído. E observa que ele vai pedir alguma outra letra, que no caso só sobra o M0, né? Mostrando que é possível determinar as medidas por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico, ou seja, o M0 desse terremoto. Bora achar? Tu tem uma expressãozinha, menos 10,7, vou escrever ela aqui, ó. Menos 10,7 mais 2/3 do log de M0. Aí lembra que quando não aparece a base é 10. E isso aqui está dando igual a 7,3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 10,7 e vou passar para o outro lado, somando. Então ele vai como mais 10,7. E se tu somar isso aí, ele vai dar nada mais, nada menos do que 18, né? 18. Então, vai ficar assim. 2/3 do log de M0 na base 10 é igual a 18. O que vai acontecer? Esse 3 vai passar multiplicando e esse 2 vai passar dividindo. Então, bora fazer aqui, ó. O 2 passa dividindo. Quanto é 2 dividido para 2? 9. Então, o 2 passou dividindo. Deu 9. Esse 3 que está dividindo vai passar como? Multiplicando. Quanto é 3 vezes 9? 27. Então, isso aqui é a mesma coisa dizer que o log de M0 na base 10 é igual a 27. Eu simplesmente dividi o 2, passei dividindo, né? E o 3 eu passei multiplicando. Agora eu vou usar a definição de logaritmo. Ó. 10 elevado a 27 tem que dar esse valor de M0. Então, 10 elevado a 27 é igual ao M0. E aí, se eu analisar as alternativas, M0, 10 elevado a 27, está na letra de elefante. No caso, é muito comum esse tipo de questão, que ele te dá uma expressão, te diz o que significa cada termo e pede para substituir alguma coisa ali em cima dessa questão, tá bom? Aí, ó, observa aqui rapidão. Só um momento, gente, coisa rápida. Eu vou colocar aqui mais uma questãozinha para a gente fazer. Só mais uma questão. Pronto. Essa quinta aí. Até peço, essa lista está no site, até peço para tu pausar e tentar fazer ela. Pode ser? Pausa o vídeo, tenta fazer ela está no site, módulos, no caso módulo 26, aplicações, logaritmos. Tenta fazer ela e eu vou fazer ela agora. Pausa aí agora, tá bom? Bora lá, pausa, 1, 2, 3 e... Deu tempo, agora é minha vez de fazer, tá bom? Ela diz assim, ó. Em 2011, o terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7 na mesma escala sacudiu Sichuan, sudoeste da China, deixando centenas de mortos, dezenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por... A gente deu uma formulazinha. Mesmo jeito, dá uma expressãozinha. Sendo a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 uma constante real positiva, considere E1 e E2 representando as energias liberadas no Japão. Então, o Japão é o E1 e a China é o E2, respectivamente. Ele quer saber uma relação entre o E1 e o E2. Aqui eu vou substituir as magnitudes pelo M,
vou achar o E do Japão e vou achar o E da China. Tudo bem? Bora lá? Essa magnitude, só um momento, gente, coisa rápida, rapidinho. Certo, voltei. Aí, ó, bora lá. Tu vai pegar aqui o 2/3 de log de E sobre E0. Vou fazer primeiro pro Japão. No Japão. Vou botar aqui, ó, Japão. A magnitude ela é assim, 2/3 do log de E sobre E0. E a questão pediu para chamar o E do Japão de E1. E aí isso aqui é para dar 9, porque o terremoto lá teve magnitude 9 na escala Richter, né? O que vai acontecer? Esse 3 vai passar multiplicando para o outro lado, né? E esse 2 vai passar dividindo. 3 vezes 9, 27. 27 dividido para 2, 13,5. Então, eu vou ter que o log de E1 sobre E0 é igual a 13,5. Passei o 3 dividindo, 3 multiplicando e o 2 dividindo. O que acontece? Quando a base não aparece, a base é 10. Nesse caso aqui, vai ficar assim, ó. 10 elevado a 13, igualzinho a questão anterior, tá vendo? É igual a E1 sobre E0. Então, beleza. Então, vamos lá. E1 sobre o E0 é igual a 10 elevado a 13,5. Só para eu deixar o E1 sozinho, porque ele quer que eu relacione o E1 com o E2, né? É 10 elevado a 13,5 vezes E0. Pronto. Eu vou deixar isso aqui, porque isso aqui é a única relação que eu consegui encontrar para o Japão, já que ele não me deu o valor de E0. Tudo bem? É a relação que eu consegui encontrar para o Japão. Agora, eu vou pegar o da China. O terremoto que aconteceu na China. China, a magnitude foi 7. Então, eu vou fazer a mesma coisa. A expressão... Essa questão eu vou fazer o trabalho duas vezes, né? Log de E2, porque ele vai chamar da China de E2. Só que isso aqui é para dar 7. Do mesmo jeito, esse 3 passa multiplicando, 3 vezes 7, 21. Esse 2 passa dividindo, 21 dividido para 2 é 10,5. Então, beleza. Então, vai ficar assim, ó. Log de E2 sobre E0 é igual a 10,5. Quando não aparece a base é 10. Então, eu já sei dizer que 10 elevado a 10,5 é igual a 2 sobre E0, aplicando a definição de logaritmo. Então, E2 sobre E0 é igual a 10 elevado a 10,5. De maneira análoga que a gente fez no Japão, então o E2 ele é 10 elevado a 10,5 vezes o E0. Trabalhão nessa questão. Apesar de na essência ser a mesma coisa, ela dá muito mais trabalho que a anterior, né? Agora, ele quer que eu relacione o E1 com o E2. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui E1 e vou dividir por E2. Bora lá. O E1 é 10 elevado a 13,5 vezes E0. E o E2 é 10 elevado a 10,5 vezes E0. E aí, ó, o E0 não conta. Aqui eu tenho uma potência, divisão de potência de mesma base. Então, o E1 dividido pelo E2 conserva a base, subtrai os expoentes. 13,5 menos 10,5 é 3. Aí eu posso até pegar esse carinha e passar multiplicando para o outro lado, para poder encaixar com a alternativa. Né? No caso, E1 é igual a 10 à terceira vezes o E2. Esse aqui seria o gabarito, né, da questão, se eu finalizar ela. Tudo bem?
Nesse caso aí, a alternativa correta, muito trabalho em comparação com a anterior, né? Essa daqui. Mas se tu olhar na essência, é a mesma coisa. Uma expressão, substituir, a diferença é que eu estou substituindo duas vezes, né? Estou substituindo duas vezes essa expressão aí. Tranquilo? Certo. Bora ver se a gente faz mais uma. Ou essa sexta aqui, ó. Ela diz assim, ó. Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizado para descrever. Então, de novo, olha aqui, ó. Tem uma escala, perdão, aqui pulou folha. Pronto. Como é que descreve a magnitude do terremoto? Ele fala para se calcular a magnitude local, usa-se essa fórmula. Ele está te dando uma expressãozinha. De novo, mesma essência, uma fórmula em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetros. E F está dizendo o que significa o A e o que significa o F. Te diz que ocorreu um terremoto com essa magnitude, ó. Com a amplitude e com a frequência, ou seja, o A e o F. Observa as unidades de medida, é a mesma da fórmula, ó. Então não precisa nem fazer conversão. É bom tu sempre atentar, porque às vezes pode ser que a questão peça para fazer algum tipo de conversão. Utilize 0,3 como log de 2. Qual é a classificação desse terremoto? A classificação do terremoto, pequeno, ligeiro, moderado, tal, está dependendo dessa tabela, que depende do valor do MS. Tá bom? Depende do valor do MS. Então, eu vou ter que fazer o quê? Achar esse MS. Bora substituir na fórmula? Escreve a fórmula aqui embaixo. MS é igual a 3,3 mais o log de AF. O A é 2000 e o F é 0,2. Tudo bem? Esse MS, então, ele é 3,3 mais o log de 400. A questão me deu log de 2, e a base aqui é 10. Então, assim, se aparecer um 100 e tal, para mim é fácil. Mas o de 2 não é. Então, ó, 3,3. E esse 400 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 100. Que aí, ó, como é que fica aqui a conta? Fica assim, ó. MS igual 3,3 mais... Aí esse log aqui não é um produto, vira soma. Propiedadezinha. Log de 2 mais log de 2 mais log de 100. Então, esse MS, ele é o quê? 3,3, 0,3, 0,3 e 2, porque o log de 100, gente, dá para calcular. A base não é 10? 10 elevado a quanto dá 100? Quando tu vê essa sominha aqui, tu acha 5,9. Então, a magnitude desse terremoto é 5,9. 5,9, se eu for consultar na tabela, tá bem aqui o 5,9, porque aqui tem um igual, ó, tá vendo? Então, 5,9. É quem? Moderado. Se é moderado, tu vai marcar a letra C de coração. Observe que essa aqui, em relação à anterior, é um pouco mais simples, mas a essência é a mesma. É uma fórmula, uma expressão que eu substituo e uso definição ou propriedade de logaritmo que a gente já tem aprendido. Tá bom? O outro bloco, gente, eu chamo ele de exponencial mal resolvida. Professor, do que se trata uma exponencial mal resolvida? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Quando tu encontra isso aqui na hora da questão, 2 elevado a x igual a 32. Tu fica feliz, não fica? Fica alegre, porque a gente sabe até uma tabelinha que tem esse 2 aí e tal, né? Pra mim é algo lindo. Agora, quando tu encontra isso aqui, 2 elevado a x igual a 30. Eu sei me aproximar, que é o 5 aproximado, mas eu não consigo.
dizer quem é, então eu fico triste. Essa parte aqui, eu costumo chamar, eu batizei ela de exponencial mal resolvida. Mas não te preocupa não, que eu vou te ensinar um jeito de fazer ela rapidão. Tipo assim, o que fazer, como proceder numa questão quando ela é uma questão de exponencial mal resolvida. Tem 4 passos que vai te levar à solução. 4 passos. Pode decorar os 4. A dificuldade da questão não está associada ao logaritmo, ela está a chegar na exponencial mal resolvida. Chegar naquela situação, 2 elevado a x igual a 30. Chegar ali é complicado às vezes é fácil, às vezes é complicado. Mas a partir dali são 4 passos. Quais são os 4 passos? Vamos lá. Primeiro, aplica logaritmo dos dois lados. Na verdade, escreve logaritmo, joga logaritmo dos dois lados da equação. Depois tu utiliza uma ou duas propriedades. Ah, professor, se for 3, usa 3, pronto. Uma das propriedades. Terceira. Substitui os logs que foram dados. Porque assim, alguns logs tu vai conseguir calcular. Outros tu não vai conseguir calcular. E para isso a questão vai te dar algumas aproximações. Tu vai lá e substitui. Substitui os logs dados. E a quarta vai ser o seguinte. Nesse momento eu substituir, logaritmo vai sumir. Tu vai ter uma equação simples para resolver. Sabe o que eu vou te dizer? Resolva ela. Tu vai achar a resposta. Bora ver? Bora fazer algumas questões mais ou menos nesse sentido. Eu vou fazer primeiro essa bem daqui, que ela parece assustar, tá bom? Depois eu vou fazer a anterior, vou fazer primeiro essa oitava. Ela diz assim para nós, ó. Numa população de insetos, o número de indivíduos em função do tempo t pode ser dado pela função, tá te dando uma expressãozinha, 500 vezes tal. Se o ln, professor, o que é o ln? Ln aparece aqui simplesmente para te dizer que é um logaritmo. E tu lembra que ln é a mesma coisa de um log numa base chamada e. Que fora isso, as informações já estão demais aqui para essa questão, né? Log de 5 na base e. Ele está falando que é 1,6. Tá bom? É isso que ele está dizendo para nós. Quando ele falou isso aí, ele disse isso. A gente falou isso aqui lá na aula primeira, na parte 1, como notações especiais. Né? Notações especiais. Em quanto tempo, em dias, o número de indivíduos será igual a 2.500? Então, eu vou pegar isso aqui, essa expressão, vou igualar com 2.500. Simplesmente, ó, vamos lá. Esse 500 vai passar dividindo, não é isso? Então, eu vou ter o seguinte. E elevado a 0,08t é igual a 2.500 dividido para 500. Só passou dividindo. Eu igualei, né? Isso aqui dá 5. Então, E elevado a 0,08t é igual, aqui embaixo, é igual a 5. Eu vou fazer assim, para poder ser melhor para mim. Eu vou reescrever isso aqui um pouco para cá. Essa seta aqui que eu risquei, vou trazer ela para cá. Essa expressão, vai ficar melhor. Essa situação bem aqui, ela é um exponencial mal resolvido. Eu não tenho como pegar esse e transformar ele na base 5. Eu não consigo visualizar isso aí. Aí, ó, eu vou fazer assim. Joga log dos dois lados. É o primeiro passo, não é?
Esse log, ele precisa ser na base da referência, que no caso é base E. Beleza, base E. Bora lá. Sei calcular o log de 5 na base E? Não sei, mas a questão foi lá e me deu, disse que é 1,6. Sei calcular o log de... Não, mas bem que cai naquela consequênciazinha que, ó, os dois são iguais, então a resposta é quem? Esse cara de cima. Eu posso até passar para cá e dizer que dá 1 aqui, né? Fato é que vai ficar 0,08t igual a 1,6. Então, para terminar, é uma equação e eu resolvo. A equação do primeiro grau já no ponto de ser resolvida. Dividido para 0,08, eu tenho 160 dividido para 8. Não é isso? Que no caso dá 20. 20 está em qual alternativa? Está na letra D de dado. Tá bom? Questão te deu uma expressão só com exponencial, igualou, a fim de chegar numa equação exponencial. Só que essa equação exponencial vai chamar de exponencial mal resolvida, porque as bases não ficaram iguais. Aí a questão me deu um logaritmo, estou me dando pista. Ó, tu joga log dos dois lados, tal. Eu vou fazer essa nona, que ela é tranquila, mais tranquila do que a outra, na verdade, né? E depois eu faço a sétima, que ela é um pouco mais complicada. Mas a essência é a mesma, tu vai ver isso aí. Ó, vamos lá, continuando. Um tanque, a nona questão. Até eu recomendo que tu pare o vídeo e tente fazer ela no teu exercício, tá bom? Pra ver se tu entendeu. Um tanque contém uma solução de água, cuja concentração está diminuindo devido à adição de mais água. Suponha que a concentração Q de T de sal do tanque em gramas por litro decorrida T horas após o início da diluição seja dada por... Aí te dá uma expressãozinha, uma fórmula. Beleza. Assinale a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para essa concentração ser igual, ele está mandando tu igualar com 50. Pronto, igualar com 50. Se necessário, use log de 5 igual a 0,7. Bora ver se precisa? Primeira coisa, eu vou passar logo dividindo. Vai ficar 5 elevado a menos 0,3t é igual a 50 dividido para 100. Para facilitar minha vida, eu vou deixar assim, ó, 5 sobre 10. Então, 5 elevado a menos 0,3t é igual a 5 sobre 10. Eu, inclusive, se eu quiser não trabalhar com números negativos, com expoente negativo, eu poderia inverter. Pode fazer, aí fica a teu critério, sim ou não. Tá bom? Faz assim, ó. 5 elevado a 0,3t, aí tu inverte, vai ficar 10 sobre 5. Bem aqui, não tem como eu colocar na mesma base. Aí eu faço o quê? Eu vou seguir o script, joga log dos dois lados. A base do logaritmo que eu vou jogar tem que ser 10, porque é o que ele me deu na referência. Então, log dos dois lados. Ó, log aqui, log aqui. Propriedadezinha. Esse 0,3 vem para cá. Então, vai ficar assim, ó, só para eu terminar a questão lá de cá. 0,3t vezes o log de 5. Eu vou passar para baixo mesmo, porque tá apertado o espaço aqui. Senão vai ficar feio. Ó, 0,3t vezes o log de 5 igual, aqui tem outra propriedade, que é o log de 10 menos o log de 5. Aqui é 0,3t vezes, a questão pediu para chamar o log de 5 de 0,7, perfeito, 0,7. Isso aqui é 1 menos 0,7. Se a gente observar direitinho, eu tenho 0,3t vezes 0,7 igual, aqui dá 0,3. O que vai acontecer? Como está multiplicando, esse 0,3 eu posso cancelar com esse, aqui fica 1. Uma equaçãozinha do primeiro grau, t é igual a 1 dividido para 0,7, que é a mesma coisa de 10 dividido para 7. Isso aqui está em hora.
10 dividido para 7. 10 dividido para 7 é tipo 1, alguma coisa. Se tu olhar as alternativas, só tem uma alternativa que tem 1 hora e alguma coisa. Então não vou nem discutir em quão próximo isso aí está. Tá bom? Só para ficar uma coisa organizada na anotação. Pronto. Mas beleza, aqui está a questão. Tá bom? Na essência, pegar uma expressão, igualar, vai chegar na exponencial mal resolvida, joga logo dos dois lados, 4 passos, joga logo dos dois lados, aplica uma ou duas propriedades, o log que ele me deu, que eu não consegui calcular, eu tenho que substituir os logs dados, resolvo a equação que ficou, que é basicamente só passar dividindo e tal, e achar esse t, questão tranquila. Aí eu vou fazer essa outra bem aqui, ó. Vocês vão ver que ela é um pouco mais trabalhosa, mas ela não é uma questão que, como é que eu posso dizer, que a dificuldade dela está associada ao logaritmo. Não é o logaritmo. O logaritmo, na essência, é esses 4 passos do mesmo jeito. Tu vai ver, eu vou te provar bem aqui, ó. Questão 7. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisa fazer um empréstimo no valor de R$5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo essa fórmula aí. Se necessário, utilize 0,05 como log de 1, tal. Ele foi explicando aqui as aproximações. De acordo com a fórmula, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido da pessoa é o quê? Primeira coisa. Ele está falando que o cara dispõe de no máximo 400. Então, eu vou escrever aqui no limite, igual a 400. Bora fazer algumas contas aí. 5.000. Aqui vai ficar uma expressão, né? Uma formulazinha. Minha intenção é achar esse n, a expressão exponencial. Né? Se eu pegar 5.000 e multiplicar por 0,013, eu tenho 65. Porque, 3 casas decimal, 3 zeros. 5 vezes 13, 65. Perfeito. Então, 65. Então, aqui eu tenho basicamente 65 vezes 1,013 elevado a n igual esse outro pedaço aqui, eu passo multiplicando. Quando eu passar multiplicando, vai ficar assim, 400 vezes 1, tem que botar parênteses, tá? Menos 1. Aqui dá para fazer, inclusive, um tal do chuveirinho, né? Então, fica assim. 65 vezes 1,013 elevado a n é igual a 400 vezes 1,013 elevado a n menos 400. O que vai acontecer aqui agora? Só para dar para vocês visualizarem. O que vai acontecer agora? Esse 400 eu vou passar para o outro lado, tá subtraindo, vai somando. E essa parte aqui vai para cá subtraindo. Bora colocar aí a ideia, vai ficar assim. Só puxar isso aqui para cá para não ficar feio. Pronto, eu vou até puxar uma. Tá, pronto. Vai ficar assim. 400 vezes 1,013 elevado a n menos 65 vezes 1,013 elevado a n, isso aqui é igual a 400. Se tu observar, aqui eu tenho a mesma parte literal, que é 1,013 elevado a n, é a mesma coisa. Então, eu posso pegar esse 400 e subtrair esse 65. Basicamente, fica 335 vezes 1,013 elevado a n. Isso aqui é igual a 400. Vou pegar esse 335 e passar dividindo, vai ficar assim, 1,013 elevado a n é igual a 400 sobre 335. Professor, isso é complicado demais, mas deixa eu te perguntar. O que foi que tu usou de logaritmo até agora nessa questão? O que foi que tu usou de logaritmo até agora nessa questão? Nada. Foi manipulação algébrica. Eu joguei para lá, passei para cá, subtraí.
agora que tu vai começar a usar logaritmo. Ah, professor, então agora vai ficar difícil. Não, agora vai ficar fácil. Quer que eu te prove? Bora fazer. O que foi que a gente aprendeu? Que quando aparece esse tipo de expressão, é para eu jogar log dos dois lados. Primeiro passo completo. Segundo passo, uma ou duas propriedades. Então, esse n vai para cá multiplicando. Esse aqui vai virar uma subtração. Então, vai ficar assim, ó. N vezes o log de 1,013 elevado a n. E aqui do outro lado fica log de 400 menos o log de 335. Gente, esse n bem pequenininho, tá? Já coloquei ele lá. Passou para lá já. Pronto. Nenhum desses logs aí eu sei calcular. Mas todos eles, se tu olhar, a questão me deu. Né? Esse primeiro aqui, por exemplo, ela me deu como 0,005. Então vai ficar assim, ó. N vezes 0,005. 400 é 2,602. E esse outro aqui, deixa eu só diminuir meu tamanho aqui para poder... Eu vou trocar de lado. Pronto. Aí, ó. Fica assim. Esse carinha aqui também, ele é 2,525. Tá no enunciado aí. 2,525. Então aqui vai ficar 0,005 igual vezes n é igual a 0,077. Quando eu passar dividindo, gente, ó, vai ficar assim. 0,077 dividido para 0,005. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver... 77... 75 dá 600. Beleza, vai ficar 7,7 dividido para 0,5, né? No caso. Ou 77 dividido para 5. Pronto, 77 para 5. 154, 15,4 que dá a resposta. Pronto, 15,4. Observa que a parte de logaritmo foi daqui para frente. E não é a parte mais difícil da questão. Ah, eu tenho medo de logaritmo. Não, logaritmo não. Tu tem, às vezes é complicado. Outro conteúdo, logaritmo não. Dá para observar que dá para fazer, não dá? O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Não vale a pena tu ficar aprofundando demais naquelas questões mais algébricas de logaritmo. Não vale a pena. Mas saber fazer isso aqui que está nessa lista vai te levar a responder talvez a única questão que vai cair no Enem. Vamos dizer assim, pensando em Enem. Né? A questão que pode cair no vestibular que tu vai fazer tradicional, tu vai resolver assim também. Independe do vestibular. Na essência, todas as questões são pedidas assim. Se tu sabe a definição e a propriedade do logaritmo, tu resolve. Vamos ao gabarito dessa questão. Se 15,4 indica o número de parcelas exatas para ele pagar 400, eu não posso parcelar em menos, porque ele tem um limite de pagamento. Se tu ler o texto, o rapaz que fez esse empréstimo só pode pagar até 400, é o limite. E 15 parcelas não são suficientes. Então ele tem que fazer o quê? Pagar uma 16ª parcela, porque 15 não é suficiente. Então o gabarito dessa questão, vou apontar para cá, vai ser o quê? 16. Ele vai pagar 16 parcelas, porque 15 não vai ser suficiente para suprir o empréstimo dele. Por isso que tu vai marcar a letra D de dado, tá bom? Letra D de dado. A questão não é a questão mais complicada de logaritmo, mas ela é um pouco mais trabalhosa e o trabalho dela principal não está associado necessariamente ao logaritmo, tudo bem? Então assim, tu consegue verificar que não necessariamente o logaritmo é um bicho de 7 cabeças. Não necessariamente é um bicho de 7 cabeças. Dá para fazer. Meu intuito de deixar isso aqui como uma aula gravada, para tu lá fazer essa de aplicação, repetir o que eu faço, eu quero que tu aprenda a fazer isso. Mas se pegar e baixar a questão da UEMA, que é o ano passado, baixar a questão, baixar as questões da UNIG, baixar a questão até de FUVEST, baixar a questão, tu vai fazer essencialmente assim. Eu quero aprofundar em outra propriedade. Lá na parte 2 da aula eu coloquei, na anterior,
Eu coloquei as outras propriedades, dá para tu aprofundar e articular algumas outras resoluções. Mas na essência eu quero que tu aprenda essa parte aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe, tá bom? Vai ficar esses exercícios de aplicação para tu repetir. Teve uns colegas da turma presencial que solicitaram, você pode colocar para nós algumas questões propostas só para praticar? Vou colocar também, tá? Não era a ideia principal, mas eu vou fazer isso mais para praticar, mas na essência tu vai ficar aqui a mesma coisa, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau, até breve.